A Polícia Civil prendeu 2 homens e apreendeu 2 adolescentes acusados de integrarem quadrilhas, que teriam incendiado 3 ônibus aqui em Londrina. Apesar da semelhança destes crimes, e a gente mostrou pelo menos 2 deles no final do ano passado, a polícia não acredita que eles tenham sido praticados pelas mesmas pessoas, Em pelo menos um dos casos, diz que adolescentes resolveram atear fogo do nada nos busões. Mas outros 2 casos seguem sendo investigados e pode haver sim relação com a morte de um criminoso num confronto com a polícia na mesma zona norte de Londrina. O Guilherme Batista preparou uma reportagem completinha para falar disso. A movimentação de viaturas teve início logo pela manhã. Mais de 20 policiais civis foram escalados para o cumprimento dos mandados judiciais. A operação mirou um grupo de pelo menos 8 jovens, que têm entre 17 e 19 anos, suspeito de atear fogo em 3 ônibus do transporte coletivo, na zona norte de Londrina, entre setembro e dezembro do ano passado. Em todos os casos, os criminosos agiram do mesmo jeito. Agressivos, eles invadiam os coletivos, obrigavam motoristas e passageiros a descerem e usavam gasolina para incendiar os veículos. 4 jovens, 2 maiores e 2 menores de idade, foram detidos pela operação policial, que também cumpriu 8 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados aos suspeitos. Segundo a polícia, apesar de bastante semelhantes, os ataques teriam sido realizados por grupos distintos, que não têm nenhuma relação entre si. O primeiro incêndio aconteceu em 25 de setembro, uma semana após o homicídio do policial militar Bruno Felipe do Prado, de 32 anos, morto a tiros nas proximidades do Lago Cabrinha. Na época, chegou a ser cogitada a possibilidade de o ataque ter sido realizado em resposta ao reforço do policiamento na região, feito por conta da morte do PM. A informação, entretanto, foi descartada durante a investigação. A investigação apurou que ele se deu em virtude de 3 mortes. Só que dessas 3 mortes, nenhuma foi confronto com a polícia militar. O jovem consumiu uma quantidade excessiva de cocaína, a outra morreu de Covid e o outro morreu em uma execução que não tem nada a ver com a ação da polícia militar. Esse conjunto das 3 mortes foi o que motivou alguns adolescentes irresponsáveis a planejar e executar essa ação do primeiro ônibus. Os outros 2 incêndios são do mês passado e aconteceram no intervalo de 3 dias. A polícia confirma que pelo menos o primeiro deles teria sido planejado em represália à morte de um homem durante um confronto com a PM no conjunto Maria Cecília, um dia antes do ataque. O segundo evento, este sim, aconteceu logo em seguida após um confronto em uma ação legítima da Polícia Militar, em que um infrator veio a óbito. Aí os amigos deste infrator acharam por bem, de uma forma equivocada, de cometer o segundo ataque. Então, com relação ao segundo evento, este sim aconteceu depois de um confronto com a Polícia Militar. A polícia investiga agora a participação de outras pessoas nos ataques e se algum deles contou com o envolvimento de alguma facção criminosa. É importante ressaltar que a investigação continua, porque é uma investigação complexa. Normalmente as pessoas não querem colaborar, obviamente, por receio de sofrerem represálias. Então, com o material colhido hoje, os elementos informativos, nós avançamos bastante nas investigações e provavelmente aqueles infratores que ainda estavam sem identificação, nós vamos avançar e em breve estaremos aí cumprindo aquilo que a sociedade espera. É importante frisar esse trabalho em conjunto da Polícia Civil e também da Polícia Militar para dar essa resposta importante à sociedade. Tá aí. Ô Gui, então vamos lá. A gente falou de 3 ônibus incendiados, no Maria Cecília, no Luiz de Sá e um ali pertinho do Lago Cabrinha. Um deles, a polícia já descartou, não há nenhum crime envolvido, ou seja, não seria represália nada. Um grupo de adolescentes resolveu atear fogo. Os outros 2 seguem sendo investigados, apesar dessas prisões, 2 maiores
e 2 menores de idade apreendidos. Exatamente, Juliana. A polícia quer descobrir se outras pessoas têm envolvimento com esses casos e se pelo menos desses 2 últimos houve um envolvimento de integrantes de alguma facção criminosa. Por enquanto, essa possibilidade ela está descartada. A polícia acredita que foram ataques distintos, nenhum com relação entre si. O lá de setembro chegou até a ser cogitada a possibilidade do ataque ter relação com um policiamento que foi reforçado por conta do assassinato desse policial militar, mas na verdade a polícia descartou isso, descobriu que na verdade era isso que você disse, adolescentes que estavam bravos com a vida e resolveram descontar ali no busão. Já em relação aos 2 incêndios de dezembro, pelo menos um deles, a polícia confirma que tem relação realmente com a morte desse rapaz em um confronto com policiais do choque lá no conjunto Maria Cecília. Os responsáveis pelo incêndio teriam realmente relação com esse homem, teriam relação também ali com a criminalidade do bairro e resolveram realizar um ataque em represália aí a esse confronto. O segundo, que foi registrado 3 dias depois, a polícia ainda não sabe. Pode ser que tenha relação com o primeiro incêndio, pode ser também que seja um caso isolado. No dia de hoje, além das prisões e apreensões, os policiais também cumpriram 8 mandados de busca e apreensão e tudo que foi apreendido, documentos, celulares, também vão ser aí objetos de investigação, justamente para a polícia tentar descobrir, né, Juliano, se foram realmente casos isolados, se tem alguém por trás disso. O mais importante é que 4 deles foram aí colocados atrás das grades. A população, os moradores lá da Zona Norte, respiram um pouco mais aliviados.